Uma reportagem do jornal O Globo revelou mensagens que o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, enviou para o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, no dia em que o banqueiro foi preso pela primeira vez, em novembro do ano passado. As mensagens obtidas pela jornalista Malu Gaspar mostram que o banqueiro conversou com Moraes sobre a tentativa de venda do Banco Master e indicam que Vorcaro teve acesso ao inquérito sigiloso aberto contra ele na Justiça Federal de Brasília. A jornalista Malu Gaspar, de O Globo, teve acesso com exclusividade aos prints de uma conversa com 9 mensagens entre Daniel Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes, no dia 17 de novembro do ano passado. A troca de mensagens começou às 7h19 da manhã e só terminou às 8h48 da noite, menos de 2 horas antes de o dono do Banco Master ser preso pela primeira vez pela Polícia Federal. O contato do ministro Alexandre de Moraes está na agenda de Vorcaro desde dezembro de 2023. Os dois escreviam os textos que enviariam um para o outro no bloco de notas dos celulares, fora do WhatsApp. Tiravam prints da tela e depois enviavam as fotos dos textos como imagens de visualização única, aquelas que se apagam assim que são lidas. Por isso, as mensagens do ministro Alexandre de Moraes não estão disponíveis, mas as de Vorcaro continuaram acessíveis no celular dele, apreendido pela Polícia Federal. A primeira mensagem foi enviada por Daniel Vorcaro logo cedo. Segundo o Globo, era uma referência à negociação de tentativa de compra do Banco Master pelo Grupo Fictor. Na mesma mensagem, o banqueiro fala de um vazamento que teria relação com o inquérito sigiloso que corria contra ele na Justiça Federal em Brasília. Às 7h18, ele escreveu no bloco de notas: "Bom dia, tudo bem? Estou tentando antecipar os investidores aqui e tenho chances de conseguir assinar e anunciar ainda hoje uma parte. E aí eu irei para lá para tentar a assinatura dos demais investidores estrangeiros. De um outro lado, acho que o tema que falamos começou a dar uma vazada. Obviamente, sem qualquer detalhes. Mas a turma do BRB me disse que está tendo um movimento de sacanagem do caso e que a mesma jornalista de antes estava fazendo perguntas lá. Se vazar algo será péssimo, mas pode ser um gancho para entrar no circuito do processo. Se tiver alguma novidade, vamos falar." 1 minuto depois, às 7h19, o texto escrito no bloco de notas foi enviado ao ministro. Quase 1 hora depois, às 8h16, Alexandre de Moraes respondeu: "Não é possível ver o conteúdo da resposta porque era uma mensagem de visualização única." A investigação sobre o caso Master já identificou que Daniel Vorcaro acessou ilegalmente sistemas da própria Polícia Federal, do Ministério Público Federal e até mesmo de organismos internacionais. A PF também descobriu que o banqueiro obteve informações sigilosas do inquérito na Justiça Federal sobre a fraude bilionária envolvendo a compra do Banco Master pelo Banco de Brasília. Segundo o jornal O Globo, já preocupado com os desdobramentos do processo que o levaria para a cadeia, Vorcaro usou o site O Bastidor para esquentar essa informação e torná-la pública. Com isso, esperava poder apresentar uma petição diretamente ao juiz Ricardo Leite, tentando impedir medidas cautelares eventualmente requeridas e barrar o risco de ser preso. Na época, o caso ainda tramitava na Justiça Federal de Brasília. No fim da tarde, às 17h22, Vorcaro enviou uma nova mensagem a Moraes, novamente usando o bloco de notas e depois enviando um print de visualização única. "Fiz uma correria aqui para tentar salvar. Fiz o que deu. Vou anunciar parte da transação." De acordo com a reportagem, o ministro não respondeu a essa mensagem. 4 minutos depois, às 17h26, Vorcaro escreveu: "Alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear?" Alexandre de Moraes respondeu em seguida, às 17h31, e mais uma vez com uma mensagem de visualização única. Às 19h58, Vorcaro voltou a escrever no bloco de notas: "Alguma novidade?" Esse print é enviado para o ministro às 20h04. Moraes responde com mais 2 imagens de visualização única, às 20h21 e às 20h23. E às 20h48, Vorcaro envia a última mensagem antes de ser preso:
Seria melhor na sexta, junto com os gringos, mas foi o que deu para fazer dentro da situação. Acho que pode inibir. Amanhã começo as batidas do Esteves. Estou indo assinar com os investidores de fora e estou online. Alexandre de Moraes respondeu com um sinal de positivo. Menos de uma hora depois, a Victor Holding Financeira anunciou a compra do Banco Master, movimento que coincide com o que Vorcaro descrevia nas mensagens. Segundo a reportagem de O Globo, é possível deduzir que a mensagem do banqueiro responde a uma pergunta do ministro Moraes sobre o negócio com a Victor e que o Esteves, citado no texto, é André Esteves, dono do banco BTG Pactual. No dia seguinte, a troca de mensagens, o Master foi liquidado pelo Banco Central e o negócio com o Victor não foi fechado. A esposa de Alexandre de Moraes, a advogada Viviane Barsi de Moraes, manteve um contrato de prestação de serviços com o Banco Master, que previa o pagamento de mais de 3 milhões de reais mensais durante 3 anos, a partir de janeiro de 2024, o que renderia 129 milhões de reais no total. No início da noite, o gabinete do ministro Alexandre de Moraes se manifestou numa nota à imprensa. Às 18h44, a Secretaria de Comunicação Social aqui do Supremo Tribunal Federal, a pedido do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, divulgou a seguinte nota. A análise técnica realizada nos dados telemáticos de Daniel Vorcaro, tornados públicos pela CPMI do INSS, constatou que as mensagens de visualização única enviadas por ele no dia 17 de novembro de 2025 não conferem com os contatos do ministro Alexandre de Moraes nos arquivos apreendidos. Segundo a nota, no conteúdo extraído do celular do executivo pelos investigadores, os prints dessas mensagens enviadas por Vorcaro estão vinculadas a pastas de outras pessoas de sua lista de contatos e não constam como direcionadas ao ministro Alexandre de Moraes. De acordo com o gabinete do ministro, a mensagem e o respectivo contato estão na mesma pasta do computador de quem fez os prints, Vorcaro. Ou seja, fica demonstrado, segundo a nota, que as mensagens, prints, estão vinculadas a outros contatos telefônicos no computador de Daniel Vorcaro, jamais ao ministro Alexandre de Moraes. Ainda segundo a nota, os nomes e contatos das pessoas vinculadas aos respectivos arquivos não serão mencionados na presente nota em virtude do sigilo decretado pelo ministro André Mendonça, mas constam no arquivo que a CPMI do INSS disponibilizou para toda a imprensa. O jornal Globo publicou agora à noite uma reportagem informando que os dados das mensagens trocadas no dia 17 de novembro entre Daniel Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes foram retirados do celular do dono do Master por meio de análise técnica da Polícia Federal. Que essa análise permite visualizar, ao mesmo tempo, a tela de WhatsApp com as mensagens e as imagens de visualização única nela contida. O jornal informa também que, diferentemente do material enviado à CPMI do INSS, o conteúdo a que o Globo teve acesso não é fruto de comparação entre os horários dos textos que constam em blocos de nota de Vorcaro e as mensagens enviadas por ele, embora coincidam, e sim, resultado da extração realizada por um software específico que exibe conjuntamente as mensagens e os arquivos enviados, revertendo na prática a visualização única da mensagem. No material exibido pelo Globo, constam no envio das mensagens o número e o nome do ministro Alexandre de Moraes, que foi conferido e checado pelo jornal. O Globo informa ainda que, para proteger informações pessoais do ministro, o número de Moraes usado à época dos diálogos com o Vorcaro foi coberto nos prints publicados nas edições impressa e digital da reportagem. E que as informações foram checadas ao longo de ontem, a última quinta-feira, dia 5, com fontes que acompanham de perto os desdobramentos do caso. O jornal O Globo informa que o número utilizado por Moraes não só respondeu 4 vezes às mensagens de Vorcaro com imagens de visualização única,
como também respondeu com emojis de aprovação à primeira e à última mensagem enviada. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, divulgou a 5ª nota em menos de 2 meses e meio para negar suspeitas de relação com o banqueiro Daniel Vorcaro, mas ainda há várias perguntas sem resposta. O assunto é destaque na coluna do nosso analista Renier Bragon, lá no sbtnews.com.br, vamos colocar aqui na tela. Alexandre de Moraes, gente, afirmou que uma análise técnica indicou que as mensagens enviadas por Vorcaro no dia da prisão do banqueiro, em novembro, que teriam sido enviadas a Alexandre de Moraes, não correspondem aos contatos dele. O ministro, no entanto, não detalhou quem fez a análise, quem fez essa análise, não disse. Como teve acesso aos dados, também não deu mais detalhes. A gente lembra que uma reportagem do jornal Globo traz a informação de que o Vorcaro teria enviado mensagens a Moraes momentos antes da prisão, em novembro. A crise ganhou força depois da revelação de um contrato de 129 milhões de reais entre Banco Master e o escritório da mulher do ministro, Viviane Barsi de Moraes. O caso também envolve suspeitas de pressão sobre o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e encontros com pessoas ligadas ao banco, todos negados por Moraes. Tem esse conteúdo completo lá no sbtnews.com.br. Dá para você acessar essa reportagem também através do QR Code que está aparecendo aí na tela, com todas as informações no nosso site. Volto com o nosso César Feitosa. O César, o ministro está soltando muitas notas, mas poucas explicações, né? Quem fez essa análise?